Bem-vindo à aula 3. Na aula 3 a gente vai falar de funções. De um modo genérico, tá? Funções, os argumentos e etc. Sobre as funções de Excel e etc. Vocês já tiveram algum contato com função? Lembra que na aula 1 a gente tinha uma coluna onde a gente somava para dar o resultado. Como essa coluna aqui. E a gente disse que quando a gente clicava aqui em somar, ele somava o conteúdo das células superiores ali. E repara aqui que quando eu cliquei lá em somar, apareceu uma função soma, tá? Ele apareceu a soma e a soma do range já imediatamente superior à célula onde eu pedi para inserir essa função soma. Eu também poderia ter escrito essa função soma de outra maneira, da seguinte maneira: eu podia ter escrito igual, chamado a função e indicado o range que eu queria somar. Essa função soma já é uma função pré-definida no Excel, né? Ela já está aqui. Assim como a função soma, o Excel tem várias outras funções. Por exemplo, essa aqui, que eu vou mostrar aqui. Igual a ABS da célula acima. Essa função é a função valor absoluto, ou seja, ela dá como resultado o valor absoluto da célula que eu estiver apontando, ou passando como a gente chamaria de argumento. Os argumentos das funções do Excel podem ser uma única célula, como nessa aqui, ABS, ou um range inteiro, como na função soma. O Excel possui diversas funções já pré-programadas. Eu selecionei aqui uma lista assim, de algumas funções matemáticas que eu considero as mais utilizadas. A gente vai utilizar em alguns exemplos para que a gente aprenda a utilizá-las corretamente. Vamos lá, vamos usar primeiro a função arred. O que a função arred faz? Vamos aplicar a função arred nesse número que eu coloquei aqui nessa célula. Primeiro, vamos colocar o resultado aqui embaixo. O que eu faço? Botei fx, venho aqui, escolho arred, dou OK. Repara que aqui agora ela está pedindo aqui, ó, um argumento dela, está pedindo um número, tá? Número, e está escrito aqui, o número que se deseja arredondar. No nosso caso, a gente quer arredondar esse número aqui. E está dizendo também quantos dígitos eu quero nesse arredondamento. Por exemplo, eu vou dizer que eu quero 2 dígitos. Vamos ver o resultado. Ele arredondou até a segunda casa decimal, e como a terceira casa era 6, ou seja, maior que 5, então ele colocou 1,24. Aqui comparando os efeitos das funções arredondar para baixo, arredondar para cima e truncar. Olha só, eu pedi a função arredondar para baixo aqui, tá? Daquele número lá em D12 com 2 dígitos. Repara que ele já dessa vez arredondou para baixo, ou seja, 1,23. Arredondou para cima, deu 1,24. Aqui vamos em truncar, porque o comportamento dela é um pouquinho diferente. Olha só, quando truncar significa abandonar toda a parte decimal. Eu deixei a função truncar para ser digitada depois, porque ela pede só um argumento, enquanto as outras ela pede dois argumentos. Vamos ver. Eu vou também lançar essa função de maneira diferente. Vou digitar igual, truncar, abrir parêntese, aponta a célula que eu quero e fecho. Repara, ele abandonou a parte decimal. Então, com a função truncar, a gente consegue a parte inteira de qualquer número que a gente tiver em alguma célula. Mas se eu quiser a parte fracionária, como é que eu faço? Bom, a gente aplica um artifício. Eu sei que a função truncar me dá a parte inteira. Se, então, eu tirar o número menos a função truncar desse mesmo número, eu obtenho, então, só a parte fracionária. É importante frisar que os argumentos das funções, quando se trata de células ou range, enfim, os argumentos das funções são sempre passados separados por ponto e vírgula. Repara só, em arred, em arredondar para baixo, D12, ponto e vírgula 2, e arredondar para cima. Ou seja, arredondar para cima o endereço que o conteúdo de D12 é tomando 2 casas decimais. Função sinal. Bem, a função sinal ela vai dar retorno de -1 se o número em que ela está sendo aplicada é negativo, e ela vai dar de retorno 1 se o número em que ela está sendo aplicada é positivo. Nesse caso aqui eu apliquei a função sinal em C18 e C20 e D18. Veja só o resultado. E a função aleatório? Bem, a função aleatório é uma função interessante. Ela retorna um número aleatório entre 0 e 1. E repara que quando eu insiro a função aleatório, ela não perde argumentos. Olha só, quando eu dou OK aqui, ó, aparece aqui
a função não está pedindo argumento. E, inclusive, aparece aqui, olha só, na barra de fórmulas, está aparecendo uma chavinha, dois parênteses vazios, significa que ela não tem argumento. E aqui foi gerado o número 0,2. A cada vez que vocês teclarem F4, essa planilha vai ser recalculada. Tá? Ou então, a cada vez que eu fizer uma mudança nela, a planilha é recalculada e o número aleatório ali naquele quadrinho vai mudar. Ó. Clique em F4 e vocês vão ver aquele número aleatório sendo gerado a cada vez que você teclar essa tecla. Finalmente eu vou dar para vocês um artifício para vocês gerarem um número aleatório, por exemplo, entre 1 e um determinado número. Está aqui a formulinha, só vocês colocarem ela aí. Eu estou gerando um número aleatório, tá? E entre 1 e 6. Vai teclando F4 e você vai ver que esse número vai variar. Bom, se eu quisesse então um número aleatório entre 1 e 10, bem, eu venho aqui na barra de fórmulas e no lugar de 6 eu coloco o número 10. Aperto Enter e OK. A cada vez que eu teclar F4 esse número vai variar. Bom, esse é o fim dessa aula. Até a próxima.